Olá, olá, seja muito bem-vinda à segunda aula do minicurso Como Abrir uma Micropadaria Artesanal na Sua Cozinha. Eu vou tentar gesticular menos dessa vez, tá bom? Achei que ficou estranho no vídeo. Enfim, eu vi, né? Hoje o tema da aula é como atrair e encantar clientes, porque o cliente vai escolher o seu pão, na verdade, é pelo motivo pelo qual você vai atrair e encantar o cliente. E eu percebi que vocês estão muito mais afim de ver o pão, a receita do pão que vai sair hoje no fim da aula, né? O pré-preparo, do que a aula, o conteúdo. Não sei, posso estar enganada. Mas eu queria falar um negócio para vocês. Isso é comum, tá? A gente quer fazer o que a gente ama, que é ver um pão maravilhoso saindo do forno, e a gente acaba negligenciando outras áreas que são super importantes para o negócio funcionar. A gente tem que lembrar que a gente é uma empresa, a gente não tem que pensar, eu falei ontem, né, que a gente, não, ontem não, outra aula, que a gente não é amador, a gente tem que ser profissional. E profissionais, tem que olhar a empresa, a gente como uma ME, uma microempresa, né, uma SA, a gente tem que olhar para a gente como um negócio mesmo, e olhar tudo que envolve esse negócio, não só o que a gente adora fazer. A gente vai acabar gostando de fazer as coisas todas. Aqui eu gosto muito de marketing, né? A gente vai acabar gostando de fazer as outras coisas porque a gente vai ver o resultado. Como que isso tudo influencia no final do negócio, no fim do mês, no pagamento dos boletos, tudo. Então vamos lá. Por que o seu pão, né? Vamos começar a aula. Por que o cliente vai escolher o seu pão e não... Tem tanta gente fazendo pão, né? Por que o seu? Vamos lá. Vou me apresentar de novo, né? Quem tá aqui já me conhece. Eu contei muita história de mim. Então vamos só dar uma recapitulada. O que a gente falou na primeira aula? A gente falou dos motivos racionais e emocionais, né, para o cliente, aliás, não é cliente, a gente falou da gente. Os motivos racionais e emocionais para a gente abrir a nossa micropadaria. A gente concluiu que ser a dona do nosso negócio é incrível e seguir a paixão. Deixa eu só colocar o computador para o lado de cá. Eu acho que eu vou compartilhar essas apresentações com você, com vocês, porque o que eu queria, na verdade, era fazer mostrando a tela. Só que a câmera que eu acoplo no meu computador estava muito ruim a imagem, sei lá o que aconteceu com ela, está toda reticulada, por isso que eu estou gravando no celular. E aí no celular não dá para compartilhar a tela. Vamos lá. Então, recapitulando, a gente concluiu que ser dono do seu negócio é seguir a sua paixão e entregar o seu melhor para o mundo. Coisa incrível, hein? E a gente falou sobre o passo a passo para transformar a ideia em realidade, concluindo que o que faz a ideia se tornar realidade é trazer o seu pão para o mundo real, que é e concluir a venda, né? Que é entregar o seu pão. Aí eu vou espirrar. Não. Concluir, entregar o seu pão na casa do cliente. Pronto, a ideia se transformou em realidade quando você concluiu a venda. Uma venda, pelo menos. Antes de falar, né, isso do tema da aula mesmo, que na verdade está tudo linkado. A gente terminou a aula passada falando para você vender. E não surpreendentemente, já eu recebi alguns comentários de eu já faço pão, mas eu não vendo nada. Como é que eu faço para vender? E eu já cheguei até a olhar alguns perfis assim, de gente que me perguntou isso na caixinha no Instagram. Gente, que o nome do business, assim, que o nome do perfil é o nome do produto. E a pessoa falou para mim, escreveu assim, mas eu nunca vendi nada. Eu falei, como assim? Para mim é um perfil de venda, né? Não tá nem o nome da pessoa, tá o nome do produto dela, né, no arroba. Então, uma coisa que é legal eu falar com vocês é o que pode te impedir de vender e prosperar. O que será? A gente tem um monte de motivo, né? Elenquei aqui alguns. A falta de espaço para produzir, eu não entendo nada de negócio, só sei cozinhar e fazer coisa gostosa. Eu não tenho como entregar, eu não conheço nenhum entregador, eu não consigo nem entrar nesses aplicativos. Eu não tenho clientes ainda, não sei nem com quem falar. Eu tenho vergonha de falar com as pessoas. Gente, eu preciso espirrar, senão o nariz vai ficar coçando a hora inteira. Não. Passou. Eu não tenho seguidores, eu não tenho sequer uma conta em rede social, eu não sei precificar, eu até vendo, mas eu não ganho dinheiro efetivamente com isso. Tudo isso, se você já falou tudo isso, você elencou pelo menos um desses motivos, talvez, para não vender. Mas o que eu quero te falar é que, na verdade, existe um único motivo para você não vender. E o que é o que te impede de vender e prosperar, né? E o que será isso? Esse motivo
É você. Como já fui eu um dia também. Já fui eu um dia. Quando eu trabalhava com consultoria de marketing, aí eu resolvi fazer, vou lançar um curso digital de ensinando as pessoas a fazer plano de marketing. Só que eu não, era sair da minha zona de conforto, isso, porque eu fazia consultoria um a um, tipo, as pessoas me indicavam, normalmente era indicação de alguma empresa que estava precisando fazer um planejamento de marketing, me chamava. Só que para ir para o mundo digital, por exemplo, eu sabia que tinha que colocar conteúdo, isso estou falando de 2019, tá? Eu sabia que tinha que colocar conteúdo, eu sabia que eu tinha que ofertar, colocar um produto na rua, né, para eu migrar para o mundo digital. Mas eu fiz isso? Não. Eu arrumei todo tipo de motivo para não fazer. Não tenho câmera, mas eu tinha celular. Não tenho, não tenho afinidade com vídeo, tem que começar para saber. Ou seja, eu fui arrumando, não tem microfone, não tem não sei o quê. Tô usando fone de ouvido porque meu microfone tá fazendo tudo. Olha só, dessa vez, inclusive para esse curso, tinha tudo para eu arrumar desculpa. Porque a minha câmera, que eu acoplo no computador, puff, pifou. O meu microfone, a hora que eu pluguei a primeira vez, ele tá fazendo um chiado no fundo. Aí eu já eram motivos que me fariam parar no passado, mas hoje eu sei que não adianta eu responsabilizar absolutamente nada, porque se a gente quer, a gente vai lá e faz. É simples assim. Então, quais são os motivos que tem por trás, né, da gente decidir, a gente não é nenhuma escolha, né? É a gente não enxergar que a gente pode, que a gente consegue fazer essas coisas. Então, o que passava assim, até pela minha cabeça e pela cabeça de algumas pessoas. Eu estou em alguns grupos, né, de empreendedorismo feminino e existe meio que um padrão até. Eu dei uma mapeada, fiz umas perguntas e existem alguns padrões assim de pensamento. O primeiro de todos, assim, que é o mais pertinente é: mas se eu fizer isso, vão pensar que minha vida deu errado. Tá com medo do quê? As pessoas vão ficar de saco cheio de mim. Eu já mandei mensagem semana passada falando que eu estava fazendo isso. Vou mandar essa semana de novo? Mas eu publiquei lá no Instagram, eu abri o Instagram com o nome do meu produto. As pessoas vão ver. Não vou incomodar ninguém, elas já vão ver lá. Não, não dá. Eu ainda tenho que testar a receita, não estou certa ainda do que eu tenho que fazer. Só que você já testou, você já está 3 meses, 4 meses, 5 meses testando receita. Ó, tô de olho. Tem tanta gente vendendo pão, meus produtos não são tão bons assim. Olha quanta gente boa, quanto pão maravilhoso, olha as fotos que as pessoas publicam. Não, não vai dar certo para mim. Melhor eu nem divulgar, porque eu não vou dar conta dos pedidos. Essa última frase eu falei lá no começo, né? Eu pensava nisso, eu falava, não vou contar para as pessoas que eu estou fazendo pão, porque imagina se entrar um monte de pedido, minha limitação é meu número de potes, eu posso fazer 9, 10 pães por dia, mas o que aconteceu foi que minhas amigas começaram a divulgar nos prédios que elas moravam, e aí eu tive que me virar, né? E eu vi que era simplesmente uma desculpa, porque na hora que a demanda apareceu, eu fui lá e fiz. Então, o que tem por trás ainda? Então, a gente liberou uma camada, né? Que o motivo não é aquilo tudo, aquele monte de motivo que a gente cria, de falso motivo que a gente cria. Coloquei os motivos do que a gente pensa, né? Ali embutido na cabeça. Mas o que tem por trás de tudo isso? Vergonha, medo de julgamento, falta de confiança, insegurança. A gente se acomoda, a gente para de aprender as coisas, a gente acha que a gente não é capaz de aprender uma coisa nova, por exemplo, precificar, pensar em comunicação, como é que a gente vai fazer um plano anual para ter vendas frequentes, assim, para ter vendas consistentemente, toda semana, todo mês, todo dia que a gente decide vender. A gente acha que isso aí é uma coisa distante, que a gente só gosta mesmo de fazer pão. Por isso que eu vi ali, quando eu falei que eu ia fazer a receita do pão, rolou um alvoroço. Porque a gente gosta, né? E como que a gente faz para virar essa chave, né? É uma chavinha mental, assim, como é que você faz para virar a chave que você consegue, que você pode, que você vai além, que você não vai parar de aprender, que você não vai desistir, que você vai faturar consistentemente vendendo pães ou produtos, enfim, qualquer coisa que você produz na cozinha da sua casa. Primeiro de tudo, você pensa nos boletos. Para mim funciona bem essa tática dos boletos, tá? Tô brincando. Você pode começar, né? Se coloca em movimento, começa, dá um passo de cada vez. Ontem eu mostrei um passo a passo de 5 etapas para vocês, né? Até chegar na venda. Faz uma coisa um dia, não fica uma semana, um mês fazendo. A segunda coisa no dia seguinte.
Em 5 dias, libera isso, sabe? Faz uma venda, divulga, vende um pão. Quanto antes você começar, você vai trocar de dúvida, entendeu? Você vai trocar de problema. E é muito melhor, porque você já aquilo que você via como problema antes vai deixar de ser. Olha que coisa incrível. Não digo que não vão surgir problemas novos, porque sempre vão surgir novas dúvidas, novos problemas que você também vai resolver, e aí vão surgir novos. Porque é assim que a gente evolui, né? É assim que a gente aprende, que a gente desenvolve o negócio. Nunca ele vai estar estagnado, nunca você vai saber tudo o que vai acontecer. Hoje, eu tenho essa experiência, né, da Pão no Bairro, mas tem muita coisa que eu preciso aprender. Eu estava vendo, por exemplo, massa folhada. Eu aprendi a fazer no curso de gastronomia, mas eu nunca mais fiz na vida. Eu fui olhar a receita, eu falei, não sei mais como faz isso. Eu preciso aprender, eu quero aprender a fazer massa folhada. Depois eu ensino vocês. Tá bom? Então, agora entrando, né, no tema da nossa aula. A gente perdeu a coragem de vender e começou a vender. Então, como é que você vai... Deixa eu voltar, verdade, que eu perdi. Como é que você vai fazer para atrair e encantar seus clientes? Né? Perdi o tema da aula inteira. Quando você vende, um processo de atração, um processo de venda, um processo de pós-venda, é o quê? É um relacionamento. É um relacionamento. Olhe para o seu cliente como estou construindo um relacionamento. Isso é um fundamento de marketing. E vou construir um relacionamento com este grupo de pessoas, com essas pessoas, como eu estou construindo com vocês. Muita gente aqui não me conhecia, né? Me conheceu agora porque eu anunciei no Instagram que eu nunca tinha anunciado, eu só falava com o mesmo grupo de pessoas. Perdi o medo, falei, vou anunciar e vou falar com gente que nunca me conhece. Vamos ver o que acontece. Então, para criar um relacionamento, o que a gente faz? Qualquer relacionamento, a gente se entrega, a gente se dedica, a gente estabelece uma relação de confiança, a gente fica atento aos detalhes, manja aquele comecinho de relacionamento? A gente sabe tudo, todos os detalhes, a gente presta atenção em tudo que a pessoa fala, a gente retorna a ligação imediatamente, as mensagens, é isso. Só que na empresa, com os nossos clientes, a gente não para de fazer isso, tá? A gente não fala assim, não, peraí, ele mandou mensagem, deixa eu mostrar que eu estou ocupada aqui, vou responder só no fim do dia. Não, né, gente? Não pode. E consistência, que é você estar presente o tempo todo. Isso tudo são fatores importantes para um relacionamento. Vocês concordam? E onde isso tudo se manifesta? Se manifesta no produto que você entrega, mas não só. Se manifesta na comunicação boca a boca, na comunicação que você faz, na forma de pagamento, como você recebe, o quanto você agradece, né, por esse cliente ter chegado até você, inclusive para ele, não só para o universo, para Deus, para o cliente mesmo. Ó, muito obrigada por você estar aqui. E no final, isso tudo se reflete aonde? Na construção da sua marca. Lembra que eu falei? Que desde a primeira semana eu olhava e falava, estou construindo uma marca. Eu não estou só vendendo pão. E foi uma coisa engraçada, assim, que eu me separei, né, ao longo, agora no final, agora faz mês passado, mês retrasado, março. E quem começou a fazer as entregas para mim era o meu ex-marido, né? E um dia, quer dizer, eu comecei a fazer entrega, depois estava ficando muito tumultuado, ele não estava trabalhando, eu falei, você pode fazer entrega para mim? Posso. Aí no primeiro dia que ele foi fazer a entrega, ele tomou banho, desceu e estava com todo largado, assim, de moletom, roupa de pijama. Tava de roupa de ficar enfiado na cama no fim de semana. Aí eu falei, que roupa é essa? Ele falou assim, eu vou entregar pão. Eu falei, não, você não tá entendendo, entregar pão não, você vai trabalhar. Eu não pagava nada, mas tudo bem. Você vai trabalhar. Então você precisa, é minha marca, meus clientes, meu produto, vai se arrumar. Aí ele desceu tudo arrumadinho. E aí foi engraçado porque teve uma cliente lá no meu bairro que pediu, e ela falou assim, depois ela postou, né, no Stories, e ela colocou assim, primeiro eu queria falar da entrega. Quem faz a entrega é o moço muito limpinho, muito arrumadinho. Bom, enfim, funcionou. Então, pensa nisso, assim, você está construindo uma marca. Não olhe só para o seu produto como um produto único, como só uma coisinha que você faz para passar o tempo. Pense na construção de uma marca. Pensa no legado que isso vai virar. Ó, já estou aqui, né? Ó, gesticulando tudo de novo, gente. É difícil. Então, vamos falar um pouquinho de marca, tá bom? O que é uma marca? Uma marca, ela reflete seus valores, seu sistema de crenças, seu propósito, a sua história. A sua história. A sua história, ela compõe a sua marca. Quando eu conto a minha história para vocês, vocês já conseguem se identificar comigo em alguns pontos, não conseguem? Vocês já conseguem olhar para a minha história.
olhar para mim com outros olhos, porque vocês já conhecem um pouco da minha história, do que eu contei para vocês. Então, isso também faz parte da sua marca, da marca que você está construindo. A gente está falando de uma micropadaria artesanal. Ela tem que ter uma cara, que é a sua cara, na verdade, tá? O seu jeito, as suas crenças, os seus valores, a sua história faz parte disso. Eu acho muito estranho quando você olha um negócio assim, até padaria mesmo que eu sigo, e eu não sei quem está por trás daquele Instagram, eu não sei, não tenho a menor ideia de quem são as pessoas, porque eu falo, não, mas é um negócio próximo, né? Artesanal, então tem que ter a imagem do artesão ali vinculada, sabe? Não pode ser só a imagem de produto, ou você, ninguém nunca sabe quem é você, ou você fingir que você é várias pessoas. Tem muita gente que mandava mensagem para mim, né? Antes de eu começar, se você olhar, correr ali meu Instagram, meu feed, antes eu não colocava quase nada mesmo, depois eu comecei a colocar, mas as pessoas sempre falam, vocês, nunca foi vocês, nunca teve vocês, sempre fui eu. A não ser quando meus maridos faziam as entregas, sempre fui eu, compra, entrega, pão, depois eu contratei um motoca. Mas tudo, eu. Então a sua marca é o quê? É quem é você, quem você é. E quem é você? Em comunicação e marketing, a gente tem que pensar assim, na linguagem, onde você está, como você se comunica, qual a periodicidade, quando você se comunica. Tá bom? Então, agora anota aí, tarefa. Escreva um parágrafo falando sobre você, utilizando a primeira pessoa. Eu, fala eu. Escreve assim, eu sou fulana, meu nome. Eu sou Cristanil. Por que eu quero que vocês façam isso? É a primeira coisa que vocês precisam fazer para contar, para enxergar na história de vocês o que é relevante, o que vocês querem atribuir da história de vocês para a marca. Vou dar um exemplo. Tem uma moça lá nesse bairro que eu morava que ela faz uns negócios incríveis, assim, como é que chama? Sem glúten, de mandioca, farinha de mandioca, low carb. E ela mandava sempre assim, no grupo, para as pessoas, né, de contato, ela mandava ali escrito o que ela fazia, aliás, ela mandava só o cardápio, umas fotos e depois o nome e o preço, o nome e o preço, o nome e o preço. Aí um dia eu falei para ela, eu conhecia, ela já tinha comprado pão, ela ia buscar pão em casa, então a gente já tinha se encontrado. Aí eu respondi assim para ela, mas quem é você? Aí ela falou, falou o nome dela. Eu falei, tudo bem, mas eu não sei mais nada de você, quem é você? Ela falou, claro que você sabe quem eu sou. Eu falei, não, mas eu tô querendo te espizinhar mesmo. Eu só sei o seu nome, eu não sei mais nada de você. Aí eu falei, olha a diferença. Meu nome é Cristanil, eu comecei a fazer pão na quarentena, eu era consultora de marketing, e eu adoro os pães que eu faço, eu consegui crescer meu cardápio, hoje eu faturo não sei o quê, eu trabalho feliz da vida, e eu tenho uma cozinha na edícula da minha casa, que é de onde saem esses pães maravilhosos, eu fico muito atenta aos detalhes, eu tenho 2 filhos, e blá, blá, blá. E eu vendo pão, entendeu? Você conta a sua história, né? Você nem foi uma história muito eficiente. Mas no meu primeiro cardápio, por exemplo, eu contava exatamente a história do que a gente estava vivendo, como é que foi que começou, qual era a minha expectativa, que era entregar abraços em forma de pão, por isso a pessoa estava recebendo pão quente. Então, vai lá, lição, tarefa, escreva o seu eu. Quem é você? Escreva um parágrafo, 6 linhas falando quem é você. Combinado? Anote. Então, quais são os elementos necessários de atração? Primeiro, a sua história. Antes do produto, porque o produto chegou depois da sua história, ele tem um motivo para ter chegado. O seu pão existir, ele é um motivo que veio depois da sua história. A sua história te levou ao pão. Então, qual é essa história que veio antes? Então, elementos necessários de atração, a sua história. Segundo, a sua rede de contatos. Você vai olhar o seu Facebook, o seu Instagram, os contatos que você tem no WhatsApp, os contatos, todo mundo que você já mandou e-mail na vida, você vai olhar e falar assim, meu, quem são os seus contatos? A sua rede de contatos é um dos elementos mais fortes de atração, porque é com eles que a gente começa. A gente não começa fazendo grandes anúncios, a gente começa falando com quem conhece a gente. Mesmo que a pessoa já saiba, aliás, que você acha que a pessoa já saiba a sua história, ou por que você está começando, você vai contar para ela de novo. Porque as pessoas, elas criam imagens da gente que não necessariamente é o que está acontecendo com a gente naquele momento. Então,
Ninguém sabia. As pessoas elas não sabem que eu estava sem cliente no começo da quarentena. Elas sabiam que tinha muita gente ficando sem cliente, sem trabalho ali, e até hoje. Mas elas não sabiam o que estava acontecendo isso comigo. Então, você dá a oportunidade para as pessoas te conhecerem, saberem do que é relevante, do que está acontecendo com você nesse momento. A imagem. Como você se comunica, e eu estou falando de duas imagens, tá? A sua imagem e a imagem do seu produto, do seu pão. Isso tem que estar alinhado e tem que ser. Alinhado, não é que você tem que estar alinhada com o seu pão. Você tem que ter o mesmo tipo de comunicação para falar dos dois. O seu pão, ele tem um porquê, que é o seu porquê. Então, quando você tem que olhar para o seu pão com a mesma paixão, assim, e olhar para você e para o seu pão com a mesma paixão, entendeu? Porque é exatamente isso que o cliente vai receber. E estou gesticulando aqui igual uma louca novamente. E aí, o último elemento necessário para atração é o quê? Eu já falei, vou repetir, a oferta, o que você vende, qual a sua periodicidade. Então, você pode, não tem problema nenhum você fazer pão só uma vez por semana. Ah, eu faço pão aos sábados para complementar minha renda. Mas eu vou contar um negócio. Eu comecei a fazer uma mentoria, né? Eu como mentorada, e aí a pessoa que me estava mentorando falou assim: minha vizinha começou a fazer pão. Eu falei: que legal, como que ela faz? Ela faz pão de fermentação natural. E como é que é o pão? Não sei, porque eu comprei uma vez faz um tempo. Eu pergunto, enquanto eu paro no elevador, sempre pergunto para ela como é, se vai ter no final de semana. Não sei o que, ela sempre fala que não sabe, que não vai dar, que talvez no próximo. Esse vizinho ainda é muito bacana de ficar perguntando, né? Porque tipo, para mim não faz o menor sentido você começar a vender e depois você fala, desaparece, some e fala assim, não tem, a não ser que você decida parar de vender, né? Senão não tem cabimento, pessoal. Você não gera frequência, você não gera relacionamento quando você faz isso, não é verdade? E o que mais você pode oferecer, né? Eu não estou falando nem de outros produtos, eu estou falando de que tipo de conteúdo você pode oferecer. Então, eu postei, eu sempre publiquei isso. Como é que você pode consumir o pão? Como é que você aquece o pão? Como é que você guarda o pão? Como é que você gera? A gente está falando de relacionamento, então como é que você mantém o diálogo, né, com esse cliente que comprou, se atraiu, mas como é que você mantém o diálogo com ele? Já entrei na parte de encantamento. Então, o que você vai fazer? Outra lição: mapeie os seus pontos de contato. Quando o cliente te encontra, o que ele vê? Como você fala com ele? Qual que é a linguagem? Qual que é o discurso? Você tem que ter uma regra para conversar. Você tem que ter uma clareza, assim, escrever no português bem correto, se comunicar. Não, pelo amor de Deus, não fica mandando áudio para a pessoa. Não manda áudio para o seu cliente para falar quanto custa, para falar o que você está fazendo. Ele pode mandar áudio para você. Você não pode mandar áudio para ele, tá? É uma regra de vida para quem vende. Quando o cliente faz o pedido, como que você responde? Como que você orienta? Como é que você fala que é o pagamento? Como é que você fala que é a forma de entrega? Qual o tamanho da gentileza que você coloca ali nessa conversa? Você é seco ou você... Ninguém precisa ficar enchendo de emoji, sabe? Né? Corações, isso aqui, nada disso. Tem que ser um relacionamento formal? Mas você pode gerar uma proximidade com o seu cliente. Então, tinha cliente, eu não sei o que acontece, algumas pessoas começavam a falar comigo, que era a primeira compra, e a pessoa já começava a perguntar um monte de coisa que ela já estava minha melhor amiga. E tinha várias, teve uma cliente que foi engraçado que ela escreveu isso um dia, até printou e mandou para mim, né? Ela comprou pão só uma vez, e ela deu um print que ela tinha mandado para as amigas dela e falou assim: tem uma amiga minha fazendo pão, um pão que uma amiga minha faz, e era eu. Aí ela mandou assim: nossa, agora já somos BFF, né? Best Friends Forever. E ela já tinha feito uma compra. Quando o cliente recebe o seu pão, como que é a sua embalagem, né? Ele consegue sentir a sua presença, o seu amor pelo trabalho? A gente está mapeando pontos de contato, que é o quê? Todos os canais e meios que o cliente fala com você, encontra você e tem contato com você ou com o seu produto, tá? E depois, o que você faz? Você pergunta se está tudo bem ou você fica com medo dele falar, nossa, que pão ruim, eu não vou falar com essa pessoa, vai que aquela pessoa não gostou, vai que o pão estava ruim, que, sei lá, aconteceu uma desgraça. Já aconteceu de cliente que eu nem perguntei, depois, assim, porque já não era a primeira vez, mandar mensagem para mim e falar assim, a parte de baixo do pão estava muito dura, não consegui cortar nem com faca de pão. Dá um apertinho assim no coração, porque você fala, nossa, mas tanto você fala, mas eu fiz tanto carinho, não, mas o quê? Aí você, racionaliza o momento, fala, a pessoa tá reclamando de você,
Ela não está falando que você não presta, que o seu trabalho é ruim. Ela está falando que o que ela recebeu não estava de acordo com a expectativa dela. E essa pessoa, por exemplo, que falou isso para mim, ela me ensinou a rever o meu processo e foi quando eu mudei a temperatura. Aliás, o tempo de forneamento e a temperatura. Então, por exemplo, eu passei a deixar 20 minutos na temperatura mais alta, eu deixava meia hora antes, entendeu? Então, você aprende, né? É a oportunidade que você tem de melhorar. E como que você mantém o encanto? Agora a gente volta, ó, várias coisas, minutos atrás. Você mantém o encanto pelo mesmo motivo que você, pelos mesmos motivos, pelos mesmos fatores, conjunto de fatores que você está criando, que você quer ter um relacionamento. A entrega, a dedicação, a confiança, a atenção aos detalhes e a consistência. Vou repetir. Entrega, dedicação, confiança, atenção aos detalhes e consistência. Consistência de produto ou de comunicação, tá? Consistência de produto é o quê? Falei até para você, coloquei lá alguém perguntando por que eu não passo lâmina no pão italiano. Não passo lâmina no pão italiano porque para mim o pão italiano é um ser vivo e cada um vai sair do forno de um jeito. Se no momento que você começa a passar lâmina, eles ficam todos iguais, com a mesma cara, tudo igual. E eu não quero. É só o pão italiano. Eu não quero que meus pães sejam todos iguais, porque cada pedido é único, cada pessoa é única. É um dos valores do meu negócio, tá? Mas qual que é a consistência? Todos vão ter sempre o mesmo sabor. Eu quero que as pessoas entendam que o pão da Pão no Bairro, ele é feito exclusivamente para elas, para cada pessoa que pede, entendeu? Por isso meu carro-chefe nunca vai ser igual. Eles são parecidos, aparência, mas eles nunca vão ser iguais. Faz muita diferença, gente. Então, o que a gente fez aqui? A gente pensou num ciclo virtuoso. Você atraiu, você encantou, você gerou um relacionamento. Você atraiu, você encantou, você gerou um relacionamento. Você se relacionou. E o que tem no centro do ciclo virtuoso? Seu produto, o seu pão, a sua marca, você. Você. Só para ficar claro. Eu acho que acabou. Eu sempre fico achando, né? Porque eu gosto de falar tanto que eu sempre fico achando que tem mais assunto, né? Tá claro para vocês? Eu espero que esteja muito claro. Pensa sempre assim, o que é atrair e encantar? Relacionamento. Por que o cliente vai escolher o seu pão? Porque ele é seu. Ele é o seu, ele saiu das suas mãos. Repito, já falei isso na outra aula. Com a sua energia, com a sua entrega, com a sua dedicação. Ele se identificou com a sua história. Ele se identificou com os motivos pelos quais você chegou até ele. Entendeu? Então, o seu pão é seu, só seu. E dele, né? Do cliente que pediu. Eu vou me arrumar agora, porque aguardem aí uns minutinhos, mas é que eu vou editar, vai ficar curtinho. E a gente vai fazer, então, o pré-preparo do pão integral. Eu já estou aqui semi-pronta, olha, estou de avental, mas eu ainda vou pegar ali a massa, arrumar a câmera e aqui, já volto. Olá, de volta para vocês foi um clique, né? Um piscar de olhos. Então, vamos lá. Eu preciso só ficar numa outra posição, porque eu sou grande e aí não estava cabendo. Eu aqui, sem cortar a minha cabeleira. O que eu tenho aqui? Um bowl, e aqui dentro do bowl eu tenho a farinha de trigo branca e a farinha de trigo integral. Deixa eu jogar uma coisa na mão, eu não sei se eu joguei. Porque eu não vou vender, mas a gente vai comer do mesmo jeito, né? E aqui eu tenho um total aqui de 500 gramas de farinha. Espero que todo mundo tenha visto. Nem todo mundo, né? Porque eu vi que nem todo mundo entrou no grupo do Facebook, ó, do de olho. O sal e o fermento biológico seco. Vou colocar primeiro o fermento biológico seco, 2 gramas, pouquinho, bem pouquinho. Essa colherzinha aqui, ela tem, vou colocar um pouquinho, ela tem 1,5. Ela é um quarto de colher de chá. E aqui eu vou colocar 10 gramas de sal, que dá uma colher de sopa bem rasinha. Vou misturar primeiro com a colher. Mistura para misturar, inclusive as farinhas, tá? Você não está misturando só o fermento e o sal, você está misturando as farinhas. E a água. Vou colocar aqui toda a água de uma vez. Mistura primeiro com a
colher, pode ser uma colher de pau também, pode ser até um pão duro. Eu nem olhei o cenário, até a mesma coisa, né? Depois não só corta ali do lado. Se vocês forem fazer vídeo, gente, tem que prestar atenção no cenário, tá? Essa aqui, ó, é a mesma estante que eu colocava os pães para esfriar. E agora ela virou meu cenário. E agora eu vou misturar com a mão. Misturando com a mão. Ponta do dedo. Você não está sovando nada. Esse pão não tem sova. Verdade. Então, qualquer pessoa pode fazer. É uma das coisas que eu pensava também para mim, né? Como para fazer um monte de pão. Eu não tenho braço para sovar, é uma coisa que não temos aqui. Eu não sei nem se o som tá bom, né? Porque eu tô falando, vou falar um pouquinho mais alto, tô sem microfone. Agora, ó, tô misturando com a ponta do dedo. Vou misturando aqui. Então, eu falei, né? 340 gramas de água para essa quantidade de farinha integral. Eu já testei com várias quantidades, né? Vários tipos de hidratação diferentes. E essa foi a que funcionou para mim, que já aconteceu até da massa ficar extremamente líquida e a massa fica uma massa desestruturada, né? Você não consegue trabalhar. Você não está sovando, lembra? Você está misturando, incorporando a água toda na massa com a ponta dos seus dedos. Pode fazer na batedeira? Pode. Eu estou fazendo assim, porque tem gente que não tem batedeira. Ainda. Ainda, espero eu. Vou colocar a de cara. Ah, gente, ó, uma coisa que eu já vou falar de cara. Identifica, tá? Etiqueta em todos os seus potes, em tudo que você tem de ingrediente. Identifica, uma regra, você precisa saber o dia que você abriu a embalagem, você coloca o nome do produto e o dia que você colocou ali, abriu a embalagem. Na embalagem tem a data de vencimento, você coloca na sua etiqueta também, tá bom? Com tudo. Isso é uma regra de manipulação de alimentos. Todo lugar que manipula alimento para a venda precisa fazer isso. Na nossa casa também é legal, né? Porque senão a gente fica esquecendo das coisas, o negócio fica tudo velho, a gente não sabe. Bom, já misturei. Vou mostrar para vocês como tá. Ó, tá vendo? Só misturei a hidrólise que eu já faço tudo junto, né? Para quem faz aí o pão do levain, o levain, essa aqui é a primeira fase, hidrólise. Eu faço tudo junto com sal e o fermento já. Ela vai ficar aqui 1 hora em descanso, sem fazer nada, não vou mexer, vou fingir que ela não existe. Vou tirar esse resto daqui do dedo. Vou fingir que ela não existe, não vou fazer nada, vou deixar ela aqui. E daqui 1 hora eu volto para fazer dobras nela. E depois das dobras, ela vai ficar mais 11 horas fermentando. Deixa eu pegar a tampa. Ah, uma tampa. Se você não tem um pote com tampa, você cubra com plástico filme. Tá bom? Tem que estar coberto. Não usa pano, tá? Pano pode ressecar a massa. Então, plástico filme ou uma tampa. Combinado? E a gente, depois eu mostro para vocês daqui 1 hora.